CM Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Leitura afetiva de Simão de Miranda. 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques. A edição é da Record, de 2020. E notem que a obra já começa assim. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapê, construídas na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las era preciso apontar o dedo. Todos os anos, lá pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e com um grande alvoroço de apitos e tímbalos mostrava as novas invenções. Primeiro levaram um imã. Um cigano corpulento, de barba indomada e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública de que ele mesmo chamava de oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Bem, foi de casa em casa arrastando 2 lingotes metálicos e todo mundo se espantou ao ver que os caldeirões, as caçarolas, os alicates e os fogareiros caíam de onde estavam e madeiras rangiam por causa do desprego, dos pregos e parafusos tentando se soltar. E até mesmo os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais tinham sido procurados e se arrastavam em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquíades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com um sotaque áspero. É só questão de despertar as suas almas. Então, olá, minha gente. É essa a nossa conversa de hoje. 100 anos de solidão. E essa edição primorosa da Record. Olha que coisa mais linda. E eu espero que você me assista até o final. Vai valer a pena. E eu advirto. É muito provável que você não seja mais a mesma pessoa ao final. Aproveite e já deixe logo o seu joinha e se inscreva. Eu lhe peço. Muito bem. Eu li esse clássico pela primeira vez ainda na minha adolescência. E eu vou dizer, as suas vozes ecoam em mim até hoje. Motivado pela minissérie de um streaming, a qual assistimos aqui em casa, na sua primeira temporada, recentemente, resolvemos reler essa obra. E eu confesso que eu não me lembrava quase nada do enredo. Afinal, se eu li na minha adolescência, lá se vão eras, ou se vêm eras, enfim. Mas repito que é um dos livros lidos na minha juventude que permaneceram e permanecem me inquietando, mesmo sem eu saber exatamente as razões dessas inquietações. Essa obra foi publicada, minha gente, em 1967. Então significa que 100 anos de solidão fará 60 anos daqui a 2 anos. E permanece sendo uma das obras mais superlativas, para usar uma expressão correta, da literatura universal. E é
para mim pelo menos, sem dúvida, a mais memorável obra do colombiano Gabriel Garcia Marques, o Gabo. Reconhecido pela sua fusão meio que alquímica, e tem muito de alquimia nesse romance, e o Gabo faz uma alquimia entre história, mitologia e fantasia. 100 anos é um dos mais notáveis exemplos da escola intitulada Realismo Fantástico, e que é um estilo que notabilizou o Gabriel Garcia Marques. Nessa obra, Marques narra a trajetória da família Buendia ao longo de 7 gerações, na inventada cidade de Macondo, explorando temas como o isolamento, a repetição de ciclos históricos, a busca pelo conhecimento e o destino inevitável, infalível, inexorável. Aliás, quando eu li pela primeira vez, não me atentei para muitas perguntas, obviamente. E agora nessa leitura, outras tantas perguntas, muitas perguntas surgiram. Por exemplo, o nome Macondo. O nome Macondo foi inspirado em uma plantação de bananeiras que o autor viu quando ele era criança, na sua cidade natal, Aracataca, na Colômbia, claro. Macondo era o nome de uma árvore típica da região, e Marques o escolheu para simbolizar esse lugar mítico, às vezes místico, mas sobretudo atemporal. Ao narrar então a ascensão e a decadência de Macondo, Marques estabelece de uma forma primorosa uma alegoria complexa sobre a história da nossa América Latina, que versa sobre o impacto da colonização espanhola, que no caso da Colômbia se inicia no século XVI, aborda os ciclos das várias guerras civis do seu país e a parte que mais me toca é a fragilidade da memória coletiva. Olha, minha gente, esse aspecto me sensibiliza de uma forma que eu não sei explicar. Inexplicável. E eu entendo que isso nos obriga a pensar que nada somos enquanto seres individuais ou coletivos ou sociais sem uma memória coletiva. Quem somos sem uma memória coletiva? E me pergunto, nós, sociedade, humanidade, temos preservado as nossas relações cotidianas que possam ajudar a preservar as nossas memórias, cultivar as nossas memórias coletivas? Me parece que neste mundo cada vez mais egoísta, mais egocêntrico, as memórias coletivas se esvaem, são desprezadas. E, sem querer entrar num papo existencial, mas já entrando, né? Isso nos tornará em que coisa? Porque aí nós já teremos perdido a humanidade, a dimensão humana do humano. Além de nos presentear com uma experiência estética extraordinária, 100 anos de solidão, atiça reflexões profundas. E eu vou assumir que existenciais também nessa perspectiva. Não tem como fugir, né? Faz nos pensar sobre a solidão e, inclusive, a função da solidão na trajetória da humanidade, na trajetória da pessoa humana e da espécie humana. A narrativa, ela começa com a história de José Arcádio Buendia e Úrsula. Guardem esses nomes. Úrsula e Guarã. Um casal que, temendo uma possível maldição familiar, abandona a cidade onde vivem e aí vão e fundam a cidade Macondo, que de início é um lugar isolado, bucólico,
utópico, distópico, habitado por pessoas, por famílias simples e por um povo que, olha isso, olha que alegoria poderosa, um povo que desconhece a morte e a passagem do tempo. Olha a força desta metáfora. Ignorar a morte e a temporalidade, que são duas situações pilares que guiam a natureza humana. Mas, com o passar das gerações, a revelia da ignorância popular do decurso temporal, a cidade vai sofrendo transformações marcantes, como a modernização, como as ingerências estrangeiras, que é uma realidade vivida por vários países latino-americanos ao longo da história. E a família Buendia, por sua vez, vive em um ciclo infindo de repetições. Olha aqui de novo a simbologia do passar voraz do tempo, do deus Cronos, mesmo que ignorado, porque ele é inevitável. Vai passar. Passa. Embora não percebamos, embora não queiramos ou não tenhamos condições de percebê-lo. Então aí os personagens herdam os nomes dos seus ancestrais e produzem e reproduzem, na verdade, os seus modus vivendi, os seus comportamentos, dando uma incômoda circularidade à narrativa. Esse eterno retorno de todas as coisas, como já nos disse o Nietzsche, em várias obras, como a Gaia Ciência, Para Além do Bem e do Mal, e Assim Falou Zaratustra. É um dos eixos da obra, o eterno retorno de todas as coisas. E, e reforça a ideia de que o destino da família Buendia veio pronto. É pré-determinado. Não adianta. A cada nova geração, as esperanças de romper aquele ciclo, aquele moto contínuo, são frustradas pelo destino, que é irrefutável, resultando então no declínio, um declínio irremediável, tanto da família Buendia quanto da própria cidade de Macondo. A narrativa ocorre em um fluxo de acontecimentos fantásticos, pois realismo fantástico, permeados por pela magia, pelos acontecimentos mágicos, mas existe uma linha muito tênue que eu diria que quase se sobrepõe às vezes, põe em sobreposição às vezes o fantástico e o real, o cotidiano. Por exemplo, o nascimento de crianças com rabo de porco, a subida da personagem Remédios ao céu e as profecias enigmáticas do Melquíades, que apenas ao final da história são decifradas. No desfecho, com a morte do último dos Buendia, Aureliano Babilônia, o trechinho que eu li ainda há pouco, e o acontecimento da revelação de que a sua história já estava escrita nos pergaminhos do Melquíades, desde o começo da narrativa, Macondo é apagada do mapa por um furacão. Assim, a cidade toda e a família que a afundara simplesmente desaparece. São condenados, olha isso, são condenadas ao esquecimento. E eu me pergunto, será que existe alguma penalidade mais severa que o esquecimento? Eu desconheço e me apavoro igualmente.
Então eu dizia, essa situação sublinha um dos temas fulcrais da obra, a fragilidade da memória e a transitoriedade da nossa existência. Nossa, isso é forte. Precisamos estar atentos o tempo todo do quão a nossa memória é volátil e de quão efêmera é a nossa existência. Uma existência efêmera e uma memória volátil. O que somos, então? Mas nós praticamos exatamente o oposto dessa perspectiva. Nós vivemos e ensinamos a viver como se fôssemos eternos. Em Macondo, o místico e o histórico se interpenetram o tempo todo, revelando a forma como as sociedades latino-americanas interpretam as suas realidades. Minha gente, o título do livro, 100 anos de solidão, não é apenas uma metáfora. É a solidão concreta, real, dura. É uma condição que atravessa o humano. E no caso do romance, é uma condição que atravessa todas as gerações dos Buendia. As várias solidões. A solidão do poder, exemplificada pelo coronel Aureliano Buendia. A solidão do saber, representada pelos estudiosos e sempre reclusos da família. E o isolamento, que é sempre uma característica categórica nas trajetórias dos personagens do romance. E é essa solidão que, em muitas situações, impede a construção de relações verdadeiramente legítimas, dados seus vários isolamentos. E aí, isso condena os Buendia a esses ciclos de recorrência e, decorrendo das recorrências, a desilusão, a desesperança. A história vai se repetindo sempre de forma irreversível e inevitável. É um realismo fantástico bem real, você concorda comigo? E eles não conseguem romper com os seus padrões de comportamentos de seus antepassados. E Macondo segue o seu ciclo previsível de declínio, de degradação. O fato de a história da família já estar escrita nos pergaminhos do Melquíades reforça a ideia de que o destino é isso. Não adianta, ele é inescapável, está posto, está dado, é irremediável. Claro, no caso dos Buendia. E o esquecimento, o apagamento, é um dos elementos mais icônicos ou mais incômodos do romance. Macondo nasce como uma promessa de um novo começo. Mas ao final, ela é destruída e apagada da história e da memória. Essa extinção é, para mim, uma parábola da efemeridade das civilizações, da tênue memória histórica e da propensão das sociedades em sempre estar reproduzindo os erros do passado. Concordam comigo? Agora, um trechinho do final. A cidade dos espelhos, ou das miragens, ele se refere a Macondo, seria arrasada pelo vento e desterrada da memória dos homens no instante em que Aureliano Babilônia, último descendente dos Buendia, acabasse de decifrar os pergaminhos e que tudo o que estava escrito neles era irrepetível desde sempre e para sempre. Porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão
não tinham uma segunda chance sobre a Terra. Desde seu lançamento, em 1967, 100 Anos de Solidão é celebrado em todo o mundo. E consolidou Gabriel Garcia Marques, que fora jornalista, tá, gente? Ele era jornalista como profissão. Consagrou esse moço, esse senhor, como um dos maiores escritores do século XX. E 100 Anos de Solidão foi um dos principais fatores para que ele recebesse o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, não exclusivamente pelo 100 Anos de Solidão, mas ele recebeu o Prêmio Nobel em 82 pelo conjunto da sua obra. Concordam comigo que esse cara é gigante? 100 Anos de Solidão é um monumento que transcende a literatura e se consolida como uma profunda reflexão sobre a condição humana, sobre a história e sobre o destino dos povos latino-americanos, especificamente. Ler essa obra é mais do que acompanhar a trajetória dos Buendia. É mergulhar fundo, de cabeça, ou ser capturado por um mundo repleto de significados no qual a solidão, o esquecimento e a memória se intercruzam, se tramam para traduzir essa complexidade quase que inexplicável, não interpretável, talvez, da existência humana. Gabriel Garcia Marques, o Gabo, nos deixou em 2014, aos 87 anos, devido a complicações de uma infecção respiratória e uma pneumonia. E também ele sofria de uma demência senil. Complicações em função da própria idade. E o que dizer mais? Tanta coisa. Mas eu vou parar por aqui e deixar que você, se já leu, releia o livro. Assista o streaming, mas leia o livro e tire suas próprias conclusões, interprete de forma particular e singular. Mas antes de ir, por favor, eu gostaria muito que você dissesse para mim, aqui nos comentários de preferência, se você gostou desse programa, o que achou da minha leitura afetiva dessa obra do Marques, e, sobretudo, o que esta nossa conversa breve tenha despertado em você. Isso eu queria ouvir. E agradecer por ter assistido até aqui, isso é importante. Mas se esqueceu de dar o seu joinha, é muito importante também, ainda dá tempo. Peço que se inscreva no meu canal, para que eu possa continuar trazendo mais conhecimento e cultura para você. E que conheça as minhas obras, as minhas palestras no meu site, simãodemiranda.com.br, e siga-me no meu Instagram, @simãodemiranda. E sigamos esperançando para que as nossas memórias coletivas se mantenham sempre atando os nossos laços. Um grande abraço.